Bom, pessoal, esse aqui vai ser um tutorial de como criar um stencil de uma camada no Photoshop e no Illustrator e também como criar um stencil multicamada no Photoshop. Vamos lá, então vamos começar. Vamos abrir o Photoshop. Eu escolhi uma imagem muito icônica, que vocês já vão ver qual que é. Eu já preparei a imagem anteriormente, tirei o fundo, deixei só, né, o contorno da imagem que eu gostaria de usar. Então, primeiro, né, precisa ser feito esse trabalho e tal de preparar a imagem que vocês querem, certo? Então, aqui está a nossa imagem. Eu vou criar um novo documento. Vai ser um tamanho carta. E aqui eu vou passar essa foto aqui para esse novo documento. Não precisa mais disso aqui. Certo, vou alinhar aqui a minha layer. Certo, então a gente tem essa imagem aqui. Primeiro eu vou ensinar como criar um stencil de uma camada só, é muito fácil, muito simples. Basicamente o que tu vai fazer é tentar deixar a imagem o mais nítida possível, assim, com os traços mais marcantes do personagem, da imagem, enfim, do que tu quiser mostrar. Tu vai tentar deixar com os traços mais marcantes acentuados. Então, tu pode usar dos artifícios de contraste, luminosidade, enfim, para tentar, né, salvar os traços mais marcantes, brincar, né, com a imagem. Existem várias maneiras de fazer isso no Photoshop, não existe só uma maneira. Então, tem que ver de acordo com a imagem o que tu acha mais fácil, o tipo de ferramenta que tu costuma usar. Eu gosto bastante de usar o modo curvas para deixar a imagem bem nítida, né, nos pontos que eu gostaria. Certo, aqui a gente tem um exemplo. Feito isso, claro, se a tua imagem for colorida, agora é o momento também de saturar a imagem, né? Como a minha já está em preto e branco, né? Então não preciso fazer isso. Bom, vamos lá. Então agora, essa é a parte importante. É muito fácil mesmo fazer um stencil de uma camada só. É só tu ir aqui em Image, Adjustments e depois Threshold. Pronto. É só isso mesmo. Então tu tem que, né, brincar aqui com os níveis pra selecionar o quanto que tu quer de detalhe, né? Essa é uma das maneiras de fazer no Photoshop. A outra maneira também é vir aqui em Select Color Range e aqui tu pode pegar, por exemplo, só os shadows, né, só as sombras da figura, os tons mais escuros, então tu seleciona e aqui ele vai selecionar somente as partes mais escuras da imagem. Então a gente pode criar uma nova camada, vou ocultar essa aqui, e daí a gente cria uma nova camada e o fill layer, né, com uma solid color, com uma cor sólida, que a gente vai usar aqui. Vai ser o preto. Pronto, tá aí. Claro, questões como essas partes brancas e tal que tá tendo, que tem no meio da imagem, isso tudo tem que tirar, né? Porque a gente não vai conseguir deixar isso aqui voando, né? A gente precisa... A gente não pode recortar isso, né, no caso. Então, tem que pintar essas partes, né? No caso, a gente só vai recortar o que tá em preto. Certo. Então, é muito fácil de criar um stencil de uma camada só. Esses são alguns métodos. Claro, tu pode usar o Pen Tool, por exemplo, e fazer tudo no braço mesmo, conforme tu quer. Certo. Agora eu vou mostrar de como fazer um stencil de uma camada no Illustrator. Vamos abrir o Illustrator. Certo. Eu uso o tamanho carta, porque as transparências que eu tenho de retroprojetor são desse tamanho. Opa. A orientação não importa agora, como eu só vou mostrar um exemplo. Vamos abrir a imagem.
precisa usar aquela outra imagem. Certo, então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente tu seleciona a imagem que tu quer e a gente vai usar o Live Trace. Tem algumas opções aqui, esse é o botão do Live Trace, aqui do lado tem algumas opções para te traçar a figura. Eu costumo usar o Simple Trace mesmo, normal. E é isso, facílimo. E cria já em vetor a imagem, é só usar o Expand e fica um vetor, então fica bem fácil de editar. Por exemplo, para tirar esses pontos brancos que a gente não vai conseguir deletar, quer dizer, recortar. Por exemplo. Enfim, também não existe a necessidade de tirar exatamente. Se tu vai usar o stencil para tu mesmo recortar, não tem por que deletar essas partes, tu pode simplesmente ignorar elas enquanto tu tá recortando. Certo, então muito fácil no Illustrator. Vou fechar aqui. Certo, agora a gente vai criar o stencil multicamada. Que é em tese o mais difícil mesmo assim, nem é tão difícil assim. Vamos lá? Certo. Então a gente vai selecionar a imagem e vamos preparar ela da mesma maneira que eu mostrei anteriormente para uma camada, deixando bem nítido as partes que devem ser nítidas, com as características principais da imagem que a gente quer retratar, né? Como assim tá legal, por exemplo. Agora a gente vai dar um Ctrl J, né, duplicar essa camada. Eu duplico por uma questão de segurança também, sempre no primeiro momento. Bom, enfim, agora a gente vai selecionar essa imagem e usar o Threshold novamente, mas a diferença é que, como a gente vai criar um stencil de várias camadas com níveis diferentes de detalhes, a gente vai mexer aqui nos níveis do Threshold. A primeira camada que a gente vai fazer, a gente vai começar da última camada para a primeira camada. Então a gente vai começar com a última camada que vai ser de preto, que são os detalhes mais sutis da imagem, vamos dizer assim. Aqui tá legal. Primeira camada. Vamos para a próxima. Ctrl J, né? Duplicamos a camada, base. Agora vamos para a segunda. Camada de stencil. Threshold novamente. E... tá bala, assim. Isso aí. Mais uma. Essa vai ser a nossa terceira e última camada, que vai ser a mais cheia, a mais fechada a nível de detalhes, que no caso foi nossa última camada, mas vai ser a primeira quando a gente for pintar. Vou mostrar agora o que exatamente eu estou falando com isso, o que eu quero dizer. Certo, essa será a nossa primeira camada. Eu vou selecionar aqui no Select Color Range, tudo que tiver em preto é o que vai ficar. Então, Ctrl Shift Y para inverter a nossa seleção. Eu vou deletar a parte que está em branco, como vocês podem ver. Agora eu vou dar um botão esquerdo nessa primeira camada. No Blending Options, nós vamos botar um Color Overlay com a nossa primeira cor, que vai ser
pintada na camiseta, na superfície, enfim, do stencil. Que vai ser a cor mais clara. Vamos lá. Opa. Numa escala de cinza, vamos botar 40% preto. Vamos ver. Vamos fazer o teste se vai ficar bacana assim. Certo, essa vai ser a primeira camada. Segunda camada. Vamos lá. Color Range. Pode também fazer o contrário do que eu fiz antes, né? Já selecionar o branco de cara e deletar. Daí não precisa dar o invert depois. Certo, deletei. Agora, novamente, Blending Options. E agora a gente vai botar um Color Overlay de um tom de cinza um pouco mais escuro. Mas tá bacana. Certo. Agora, a nossa última camada, que são os detalhes em preto. Vamos lá novamente. Color Range. Selecionamos a parte branca que a gente não quer e vamos deletar. Assim ficando só o preto. E agora que a mágica acontece. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então temos aí o nosso stencil de 3 camadas e o branco, né, no caso, que dá o toque final. Por exemplo, se o fundo fosse, vamos ver, um cinza escurão, poxa, ia ficar horrível. Então tem que trabalhar com o fundo também, né? Vamos ver, só por curiosidade, como ia ficar com vermelho. Também, uma droga. Enfim, então é muita experimentação, né? Quando você tá fazendo um stencil multicamada. E dessa maneira que a gente estava trabalhando, a gente pode fazer inúmeras camadas, trocentas camadas de detalhe. Quanto mais camadas você fizer, mais detalhada vai ficar a imagem. Enfim, dá para fazer várias experimentações, como vocês estão vendo aqui que eu estou mexendo. Só tem que ver, escolher cores que ofereçam um contraste suficiente, né? Enfim. Feito isso, a gente vai averiguar. Vamos averiguar as pontes do nosso desenho, nosso stencil. Selecionar aqui a mesma cor da camada e com a ferramenta pincel, pode ser de outras maneiras, enfim, eu faço assim. Eu vou cobrir algumas partes que fica difícil, chato de fazer ponte. Vamos deletar essas partes e ver se o stencil continua bala sem essas partes. Vamos ver se é possível eu apagar essa parte aqui. Essa parte aqui do olho, sem que comprometa o entendimento da minha figura. Mas legal com, né? Então, vamos criar uma pequena ponte. O que é ponte? Ponte é isso aqui. Opa, vamos usar a ferramenta borracha. Ponte é isso aqui, ó. A gente vai abrir um caminho para a hora do recorte. Vamos ver como é que ficou. Bacana! É isso aí. Vou salvar meu documento. Sempre importante, né? Salvar. Bom, criei uma ponte já. Aqui eu preciso criar outra ponte também. Que é uma peça bem chave para nossa imagem. Os detalhes da camiseta.
Super chave também não é, mas é algo interessante. Como a gente está querendo fazer um stencil multicamada bonito. Opa! Muita borracha. Pronto. Primeira camada já foi editada. Segunda camada, vamos lá. A ponte aqui também, para dar sustentação. E fizemos tudo. Se não fizemos também, na hora que estiver recortando, nada impede de construir pontos adicionais conforme tu for sentindo a necessidade disso. Certo, última camada então. Selecionamos a cor. É isso. Certo, agora vamos para a última parte que é criar os quadrados de alinhamento. O que são os quadrados de alinhamento? Os quadrados de alinhamento são auxiliares na hora que tu tá sobrepondo as layers, na hora que tu vai pintar. Assim tu vai saber exatamente onde colocar a chapa com stencil e tal na hora de pintar. Quando não se tem muitas camadas, isso é relativamente fácil, dependendo do desenho também, enfim. Isso é relativamente fácil tu alinhar sem o auxílio desses quadrados de alinhamento. Mas já para ensinar, que é uma técnica super válida, é um artifício que a gente deve usar e tal, eu vou mostrar aqui. Simplesmente tu vai fazer quadradinhos em lugares estratégicos da imagem, razoavelmente longe do stencil, né? Para evitar que dê cacaca na hora de pintar. E vamos cobrir eles de preto. Certo, então, o que a gente vai imprimir quando a gente for imprimir o stencil? A gente vai imprimir a primeira camada e os quadrados de alinhamento, a segunda camada e os quadrados de alinhamento e a terceira camada com os quadrados de alinhamento. E quando tu fores cortar o stencil, tu corta também os quadrados de alinhamento e tu coloca uma fita crepe sobre a superfície que tu vai cortar e assim tu vai pintando e tu sabe onde pintar a próxima camada. Porque tu vai alinhando com esses quadrados de alinhamento. E é isso.